Oi pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor associado do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, eu indicarei uma questão, irei enunciar a questão, que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula? Muito bem, então nós continuamos com o nosso autor, o austríaco Karl Menger, um dos três grandes expoentes da chamada Revolução Marginalista, entre 1871 e 1874, cuja principal obra nós vimos em teoria econômica é o o Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, ou Princípios de Economia Política. Discutimos na primeira parte a vida, um apanhado da obra dele no campo da economia e da metodologia econômica. Na segunda parte, nós entramos na discussão dos princípios. Antes disso, nós descrevemos as bases metodológicas e filosóficas de Menger, mapeando as influências intelectuais. Já entramos no começo da apresentação de conceitos, que aparece nos primeiros capítulos, no capítulo 1 e 2 do livro Princípios de Economia Política. Vimos o conceito de bem, as chamadas 4 causas que tornam a coisa um bem. Comentamos brevemente a hierarquia dos bens na produção, a estrutura da produção, em que se tem bens de primeira ordem e bens de ordem superior. Vamos voltar a essa temática, mas agora no contexto da teoria do valor de Menger, entrando no capítulo 3 dos princípios de economia política. Então, esta é a parte 3 do bloco de videoaulas sobre Karl Menger. Muito bem, então vamos aprofundar a temática do valor econômico, o estudo do problema do valor, na ótica do economista austríaco. Bom, vejamos alguns aspectos da teoria econômica de Menger, na temática do valor, e depois entraremos na teoria de preços de Menger. Portanto, nós vamos concentrar na exposição teórica nessas questões fundamentais da análise econômica, valor e preços. Há outros temas que são debatidos na obra de Menger, como a teoria da distribuição, ou seja, a teoria do salário, a teoria do capital, dos juros, teoria monetária, falando de moeda e juros. Tá? Vamos nos concentrar na questão da teoria do valor e da teoria dos preços. Tá? É claro que esses outros temas têm a ver com os preços, né? Por exemplo, a teoria monetária está conectada com a teoria dos preços, mas a nossa ênfase é valor e preços, enfatizando os fundamentos da teoria econômica. Nós já vimos as bases conceituais, filosóficas. Menger se dedicou muito a esse aspecto filosófico da teoria econômica, essa base filosófica da teoria. Agora nós vamos, estabelecido a visão filosófica, vamos nos concentrar na teoria, valor e preços. Tá? Não se pode compreender a teoria do valor de Menger sem essa análise filosófica e metodológica. Ok? Bom, Menger está procurando uma análise objetiva, científica, objetiva no sentido de científica, tá? Que utiliza um método científico adequado. Ele quer que a ciência econômica tenha o mesmo sucesso das ciências naturais. Ele, de certa forma, segue o paradigma das ciências naturais, mas resguardado a especificidade do objeto da análise econômica. O campo econômico tem algumas peculiaridades. Okay? Então, o passo inicial nessa descrição do fenômeno da economização, o fenômeno econômico, é a construção de uma teoria do valor adequada. Então, Menger entende que a ciência social e a economia particular têm um objeto muito particular, com características próprias. Tá? Embora ele busque a mesma concisão científica das ciências naturais,
trazer isso para a economia, para a ciência econômica, ele sabe que a economia tem algumas particularidades. Então, não é a importação, simplesmente a cópia do método das ciências naturais e a aplicação na economia. Ele fornece um fundamento para a ciência econômica, para o objeto da economia, muito particular, muito sui generis, e ele chama essa análise abstrata, teórica da economia, de economia exata. Então, na ótica de Menger, ele procura oferecer um fundamento exato para a teoria econômica, no que ele chama de teoria exata. Tá? Qual é o objeto fundamental que está sendo tratado teoricamente pelos economistas teóricos? A atividade econômica no que tange a satisfação de necessidades no mundo em que os bens são escassos. Então é a lógica ou a descrição do processo natural e subjetivo de satisfação dessas necessidades no mundo em que as coisas que são bens são escassas, no mundo de bens escassos, no mundo onde se verifica condições de escassez. Muito bem, então no capítulo 3 do Grundsätze, dos princípios, Menger desenvolve a sua teoria do valor. Tá? A teoria do valor de Menger é fundamental na tradição austríaca. Basicamente, é a mesma teoria adotada pelos austríacos da segunda geração da escola austríaca. Visser e Bawerk manteve a teoria do valor de Menger. Ela foi ligeiramente alterada, digamos assim, na ótica de Mises e Hayek, dentro das particularidades epistemológicas desses outros dois grandes autores da escola austríaca. Na verdade, Menger, Mises e Hayek, eles se destacam na escola austríaca não só como grandes economistas dessa escola, mas também como autores com preocupação epistemológica, filosófica. E conforme eu demonstrei na minha tese de doutorado, no Economia e Filosofia na escola austríaca, há diferenças epistemológicas entre o naturalismo de Menger, o que eu chamo de racionalismo de Mises, e o subjetivismo evolucionista de Hayek. Tá certo? Então, vide a minha obra. Vamos à teoria do valor de Menger. O valor não é uma propriedade inerente dos bens, não é algo que está na coisa, no bem, tá? Não é uma qualidade do objeto material, é algo que ocorre numa relação. Tá? É uma grandeza determinada numa situação, numa relação. A relação entre os indivíduos, com as suas necessidades, e as coisas que são bens que estão em nexo causal com a satisfação dessas necessidades. Okay? O valor é, de fato, atribuído subjetivamente pelo agente, porque o valor tem a ver com a importância da necessidade que pode vir a ser satisfeita pelo bem, dentro daquelas 4 causalidades aristotélicas. Então depende também de fatores subjetivos, né, do reconhecimento, digamos assim, do processo, né, em que o indivíduo elege as necessidades como sendo mais importantes, quais de suas necessidades são mais importantes, o processo em que o indivíduo identifica as suas necessidades, e esse processo ele é natural e subjetivo ao mesmo tempo. Tá? Então ele tem essas duas componentes. Tá? Ele é natural, Menger enfatiza a naturalidade das necessidades, mas ao mesmo tempo ele fala de necessidades imaginárias, do papel da subjetividade na determinação, na classificação dessas necessidades. Então tem um aspecto natural e outro subjetivo. Tá? Então é um pouco uma coisa um pouco imbricada na outra, um pouco difícil de separar essas duas dimensões. Tá? Muito bem. Então, sobre a origem do valor, o valor é algo que confere aos bens econômicos escassos, uma certa importância. Mas a importância ela não é intrínseca ao bem. Né? O que é importante realmente é a nossa necessidade, é o nosso estado de insatisfação. Porque o indivíduo ele se sente incomodado com a satisfação, então ele busca atender os seus desejos, né? De forma a transformar a insatisfação numa satisfação. Ele quer ir de um estado de carência a um estado de satisfação, em que a necessidade é atendida. Né? Então, o importante é o atendimento da necessidade. Né?
O importante é se chegar à situação mais confortável quando o incômodo da necessidade deixa de ter uma ação incisiva no organismo humano, na mente humana também. Né? Então é importante atender essas necessidades. Essa é a origem do valor, essa é a importância das necessidades, a importância de se atender, de atendê-las. Tá? Então o indivíduo ele tem que tomar consciência das necessidades, algumas de base natural, outras são até imaginárias, e tem que saber quais são os bens que estão numa relação causal com o atendimento das necessidades. Então o indivíduo tem que reconhecer os bens externos. Né? Por mais que as necessidades tenham um componente imaginário, mas o bem não é totalmente imaginário. Quer dizer, o indivíduo tenta acertar qual bem tem a propriedade efetiva de atender aquela necessidade. Tá? Então, a importância não está no bem, mas na satisfação das necessidades. E o bem tem valor quando ele aparece numa relação causal com o atendimento dessas necessidades. Então, dado um contexto, o bem aparece na situação como condição sine qua non para a consecução do fim a que se presta, que é o atendimento das necessidades, a alcançar um estado de satisfação. Como os bens são escassos, quer dizer, a coisa, dadas as 4 condições, as 4 causalidades, a coisa externa se torna um bem. No mundo econômico, os bens são escassos e o bem escasso ele tem que ser economizado. Então a economia descreve um processo de economização. Os indivíduos dispõem de uma quantidade limitada desse bem, dentro de um intervalo, dentro de um horizonte do tempo. Tá? Ele tem que lutar pelos bens, quer dizer, a coisa não está prontamente ao alcance dos indivíduos. Eles têm que capturar esses bens na natureza, digamos assim, ou então produzi-los. E a produção consome tempo. Então, a produção significa que o bem estará disponível para atender às necessidades no instante futuro. A produção está relacionada com necessidades futuras. Então, significa que no mundo econômico, no processo de economização, o homem tem que ter um comportamento racional e estratégico e tem que se posicionar em relação ao tempo. Ele tem que, inclusive, adiar algumas coisas no presente para ter alguns prêmios, algumas recompensas no futuro. Ele precisa formar um comportamento estratégico ao longo do tempo. Tá? Ele tem que lidar com o fator tempo. Tá? Em cada instante ele é obrigado a economizar, porque os bens são escassos. Ele vê os bens que estão disponíveis. Ele também antecipa as necessidades futuras e trata de agir no presente para que outros bens ou os mesmos bens estejam novamente disponíveis numa data futura. E em cada período ele é obrigado a economizar. Economizar significa alocar os bens de maneira a atender às necessidades mais importantes. As necessidades cuja satisfação, cujo atendimento delas tem mais importância. Significa que necessariamente algumas necessidades ficarão insatisfeitas. Mas no processo de economização, o agente trata de fazer com que as necessidades menos importantes fiquem satisfeitas e que as mais importantes sejam satisfeitas. Essa é a estratégia. Vejamos a definição de valor no capítulo 3 do Grundsatz. Menger escreve: o valor é simplesmente um juízo que as pessoas envolvidas em atividades econômicas fazem sobre a importância dos bens de que dispõem para a conservação de sua vida e de seu bem-estar, e, portanto, só existe na consciência das pessoas em questão. Né? Então, o valor tem a ver com a importância das necessidades satisfeitas e com a avaliação, né, do papel dos bens, das coisas externas que são bens econômicos, para o atendimento dessas necessidades, que implica em conservar a vida e manter o bem-estar. Então, veja, o valor ele surge dessa circunstância, que existe necessidade, existe o reconhecimento da importância dos bens para o atendimento dessas necessidades, que conduz à conservação da vida e conduz ao bem-estar. Então, o valor é digamos assim, esse processo como um todo. Tá? Tem a ver com o reconhecimento da importância dos bens, dada a importância das necessidades. É isso.
E a utilidade? Bom, vamos ver. Então, os bens econômicos são, além de úteis, como todo bem, eles são escassos por serem econômicos. Então, se são úteis e escassos, são bens econômicos. E o conceito de utilidade, que já era utilizada nos clássicos, a utilidade é uma propriedade do bem, né, que o torna apto a atender a uma necessidade. Olha a definição de Menger. Vamos ler. Aptidão que uma coisa tem para servir à satisfação de necessidades humanas, constituindo, portanto, a utilidade reconhecida como tal, um pressuposto básico para que uma coisa seja um bem. Tá? Então, a utilidade não é o valor, ok? O valor é a importância da necessidade satisfeita, é a importância da satisfação, que também é transferida ao bem, porque o bem está numa relação causal com o atendimento dessas necessidades. Isso é o valor. A utilidade, que era um conceito que os clássicos já utilizavam, é uma propriedade do bem, uma aptidão, né, que o bem tem em si. Tá? A aptidão que uma coisa tem para servir à satisfação de necessidades humanas. Né? Então, a utilidade é um pressuposto para que o bem fique numa relação causal com o atendimento de necessidades, porque o bem tem a propriedade que permite atender a necessidades. O bem gera efetivamente satisfação, porque ele tem a propriedade que produz satisfação. Tá? Então não podemos confundir a utilidade com o valor de uso do bem. O valor de uso do bem tem a ver com a importância da necessidade satisfeita, a utilidade é uma propriedade do bem, é a aptidão do bem para satisfazer necessidades, que não confunde com o próprio valor do bem. Então, utilidade é diferente de valor. Tá? O valor é um produto do imaginário do homem, que reconhece que a manutenção de seu bem-estar só será assegurada pela posse e usufruto do bem econômico. Tá? O valor é a avaliação subjetiva da importância do atendimento da necessidade. Isso é um processo mental, tá certo? E os bens têm uma propriedade que os torna apto a atender às necessidades, né? E essa propriedade, essa aptidão, é a utilidade. Então, o bem deve possuir utilidade para que tenha valor. Né? O bem deve ter em si mesmo uma capacidade de satisfazer a desejos. Sendo escassos, são bens econômicos. Bens econômicos têm limitação externa nas quantidades disponíveis. Significa que as utilidades totais, essas propriedades, quer dizer, o conjunto de serviços que os bens podem oferecer no atendimento de necessidades é limitada. Então as utilidades são limitadas. Como as utilidades são limitadas, as propriedades disponíveis são limitadas, as propriedades dos bens, os indivíduos são obrigados a economizarem. Os indivíduos passam a depender de quantidades específicas desses bens para a satisfação de um desejo particular. Né? Então, essa limitação da quantidade disponível é que gera o fenômeno do valor econômico. Então, não se pode falar em valor econômico sem escassez. O valor é determinado a partir da estratégia racional de alocação desses bens no consumo. Tá? Então, o fato de que as utilidades totais elas não estão livremente disponíveis, que o bem é escasso, é fundamental na determinação do valor. Então, certamente, o valor tem a ver com a escassez, como os economistas do passado pensavam. Menger, ele detalha, tá? E ele mantém essa relação do valor com a escassez. A utilidade do bem, como propriedade dele, é a capacidade de levar ao bem-estar, tá? Da propriedade natural do bem. Valor, uma condição positiva que torna o bem indispensável para a satisfação de necessidades concretas. Ok? Então, o valor tem a ver com essa propriedade, mas tem a ver com a propriedade do bem, que o torna uma causa da satisfação, mas também a condição de escassez. O fato de que o indivíduo dispõe de quantidades limitadas desse bem e de utilidades para satisfazer as suas necessidades. Por que é importante satisfazê-las? Porque necessidades insatisfeitas provoca um desconforto, um sentimento doloroso de vazio. E impulsiona o indivíduo, né, a ir atrás, né, a demandar e obter algum bem que é a condição para que ele retome o bem-estar. É a condição para eliminar
o desconforto e proporcionar um estado de bem-estar. Então, o homem depende da coisa, o homem depende do bem econômico. Nessa relação de dependência do indivíduo com as suas necessidades a uma coisa externa que é o bem econômico, é que emerge o fenômeno do valor. Então, o valor depende de uma situação. Tá? Embora o centro do processo, né, de geração de valor está no indivíduo, aliás, o centro de toda a economia para Menger está no indivíduo, o indivíduo ele associa a satisfação com a presença, com o usufruto de um bem econômico e transfere, né, a importância da satisfação aos bens na forma de valor atribuído aos bens. Então, dessa associação entre o bem e a satisfação é que surge o fenômeno do valor. Então, os agentes atribuem subjetivamente o valor aos bens econômicos, que devem ser alocados, empregados de uma maneira racional e estratégica, digamos assim. Se o bem existisse em abundância, se o bem não fosse escasso, a vida não dependeria de nenhuma porção individual desse bem. Tá certo? Se os bens são escassos, há uma relação de dependência entre o atendimento de necessidades e porções particulares do bem. Aí que surge o fenômeno do valor econômico, ligado à escassez, à necessidade de uma alocação racional. Okay? Então, só bens que são insuficientes para atender nossos desejos é que são economizados, e bens economizados é que adquirem valor econômico. Bens que não necessitam serem economizados, porque são abundantes, não têm valor econômico. Então, o valor está ligado à escassez. Tá? E a alocação racional de bens escassos, então quando se dão essa definição de economia nos livros textos, que tem muito a ver com Lionel Robbins, que também é ligado à escola austríaca, mas a gente pode buscar essa definição da economia, que se ensina em cursos de introdução, essas ideias mengerianas. Tá? Então, a ciência econômica trata das atividades voltadas ao fim da economização. A ciência econômica trata da alocação de bens escassos, né, em usos estratégicos, no consumo e na produção, para atender às necessidades. E as necessidades são importantes, o atendimento delas é importante, porque produz um estado de desconforto. Então, o valor depende da estrutura das necessidades, da hierarquia delas e da disponibilidade dos bens. Bens que estão presentes hoje, alguns foram colhidos diretamente na natureza e outros foram obtidos por uma ação estratégica no passado, que fez com que os bens fossem combinados na produção, que consome tempo, e que estejam agora disponíveis para o consumo na data atual. Ok? Essas necessidades que devem ser satisfeitas estrategicamente, racionalmente, elas têm uma base natural e, em parte, elas são imaginárias, frutos de caprichos e idiosincrasias pessoais, fruto de hábitos, costumes, etc. Né? Então, há causas naturais e causas subjetivas para o estado das necessidades, para a configuração das necessidades. Mas há, fundamentalmente, um processo natural que explica o atendimento delas e o comportamento racional. Vamos ver essa passagem no capítulo 3 do Grundsatz. Uma vez presente essas necessidades, o valor que os bens têm para nós não pode ser mais algo de arbitrário, mas simplesmente a consequência necessária do conhecimento de sua importância para a nossa vida ou para o nosso bem-estar. Então, as necessidades são determinadas natural e subjetivamente, e dada a estrutura das necessidades pré-existentes, determinada dessa maneira, o valor não é arbitrário. Veja que ele é subjetivo. As necessidades são naturais e subjetivas. O valor é subjetivo, mas ele não é arbitrário. Quer dizer, uma coisa não pode ter qualquer valor que a pessoa queira atribuir-lhes. Não pode ter qualquer valor. Ok? O valor é uma relação lógica. Dadas as estruturas de necessidades, dado o estado de escassez dos bens, isso estabelece o valor unitário de cada um desses bens. Tá? Então, conhecidos os bens, né, as condições da causalidade aristotélica estando atendidas, ok? Então, a coisa é bem, o bem é escasso, porque ele não está livremente disponível, o indivíduo pode dispor apenas de quantidades limitadas desse bem, e aí do processo lógico de alocação do consumo surge o processo do valor. Então o valor não é algo arbitrário. Ok?
O valor depende da lógica desse processo de economização. Requer certamente conhecimento humano. Existe uma relação entre o valor e o conhecimento humano, né? Porque é necessário que o homem saiba que o bem econômico tem a propriedade que permite a satisfação de necessidades. Tá? A relação entre o conhecimento, o quadro de escassez dos bens e a formação do valor o processo de geração do valor, dada essa situação, ele é natural. Ele pode ser estudado pelo economista teórico pela descrição de leis exatas. Tá? Dada a escala de valor, construída previamente na mente do consumidor e dada a disponibilidade dos bens, o valor se forma de um modo exato. Não é arbitrário. Tá? Existe uma lei que descreve o processo de formação do valor. Esse processo ocorre de um ponto de vista exato. Então é uma descrição puramente lógica. Inclusive não requer testabilidade empírica. Ok? É como se fosse a geometria de Euclides. Tá? São teoremas. Tá? São teoremas que são demonstrados, tá certo? Dadas as condições. E essas condições elas funcionam como axiomas desses teoremas. Tá? Que condições são essas? Que haja indivíduos que tenham necessidades efetivas, concretas, de base natural e subjetiva, que se identifique um conjunto de relações, ok? A disposição dos bens, o reconhecimento deles, o reconhecimento da estrutura de necessidades. Então, dadas essas condições naturais e subjetivas, temos a essência, os requisitos que estão associados com a essência do fenômeno do valor. Então, dadas as estruturas de necessidades, a relação entre essas necessidades e os objetos externos, a estrutura de produção, a estrutura do capital, dada a disponibilidade dos bens econômicos, tá certo? Os valores dos bens são determinados de modo natural e exato. E a teoria exata da economia é que vai explicar, descrever, tá? Determinar o processo de formação do valor. Voltando agora à estrutura dos bens na produção, os bens que estão agora disponíveis para consumo. Né? Isso estava no capítulo anterior, no capítulo 2 do livro, né? Onde Menger discorre sobre as ordens dos bens, que nós vimos na aula passada, bens de primeira ordem, bens de ordem superior. E nesse capítulo, o Menger ele retoma a ordem dos bens e faz uma longa exposição sobre o comportamento dos agentes em relação ao tempo. À medida que a sociedade vai se tornando cada vez mais complexa, os agentes têm que se preocupar com o período futuro, com seu estado de necessidades numa data futura. São os cuidados humanos com o futuro. Então é necessário, numa ordem econômica, que os agentes tenham capacidade de previsão. Eles procuram enfrentar um futuro que não é inteiramente conhecido, um futuro que envolve incerteza, porque tempo, como nós vimos, está associado com incerteza. Então os agentes eles precisam saber lidar com essas incertezas. Eles precisam, digamos assim, estabelecer um comportamento estratégico em relação ao tempo. Tá? Ele se preocupa não apenas com a demanda atual, com as suas necessidades atuais, mas com a demanda futura. E quanto mais se expande a sociedade, quanto mais se torna complexa a vida em sociedade, quanto mais a humanidade progride, maior a necessidade de se preocupar com a demanda futura. Tá? Quanto mais avançada a sociedade, quanto mais avançada a cultura, maior o zelo e a preocupação pelo atendimento das necessidades futuras. Então existe essa incerteza, além da incerteza técnica. O fato de que as necessidades que existirão numa data futura, elas podem ser desconhecidas, pode ser que não se tenha uma previsão totalmente acertada de quais serão essas necessidades futuras. Tá? Então tem o desconhecimento dessas necessidades futuras, o desconhecimento parcial delas, tá certo? E também a incerteza técnica. Né? Dados os esforços presentes na produção, não se pode determinar exatamente quais quantidades de bens estarão presentes para o atendimento de necessidades futuras. Ok? Bom, neste ponto da aula, eu formularei a questão, que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana.
a questão é o seguinte: discuta o conceito de valor em Menger, tá? Que é um tema amplo desta aula. Vamos lá? Bom, então voltando àquela descrição hierárquica dos bens na produção. A gente viu que tem bens de primeira ordem, bens de ordem elevada. Vamos aprofundar isso, como é feito no capítulo 3. Bens de primeira ordem são bens econômicos prontamente disponíveis para consumo e que dizem respeito às necessidades concretas imediatas que temos deles. Então são necessidades imediatas. Então bem está numa relação causal imediata com o atendimento das necessidades. A necessidade é premente, a necessidade está presente hoje, no agora, e deve ser satisfeita pelo ato de consumo, pelo usufruto do bem. Então, há a preocupação de ter o bem disponível no momento atual, para atender uma necessidade presente. Tá? Então, em parte, a questão da demanda, ela incide em bens de primeira ordem, para o atendimento imediato das necessidades, e, em parte, nos preocupamos com o atendimento de necessidades futuras. Né? Então, também vamos dispor parte dos bens que temos hoje, tá? Para que eles cooperem na produção, né? E se ofereça bens de consumo, bens de primeira ordem, numa data futura, que eles serão desejados e necessários para atender necessidades. Tá? Então, esses bens que são poupados hoje, ou que não se prestam ao consumo imediato, que não tem serventia no consumo imediato, que não estão numa situação causal direta de atendimento das necessidades, mas apenas indireta, esses são os bens que compõem o conjunto de bens de ordem elevada, os bens de ordem superior, que são alocados no processo de produção. Tá? Podemos chamar de bens de produção, que não são demandados porque são consumidos diretamente, mas porque com eles obteremos num tempo futuro o bem de primeira ordem que será consumido nessa data futura. Nas palavras de Menger, toda vez que a demanda de um bem de ordem inferior não for atendida, ou só for atendida parcialmente, ocorre sempre a demanda de cada um dos bens complementares de ordem superior. Então, significa que, num determinado período de tempo, se não houver o bem de ordem inferior suficiente para atender a demanda, é necessário produzir esse bem. E para produzir esse bem, devemos alocar um conjunto de bens de ordem superior no processo de produção. Então, a demanda de um bem de ordem inferior, se esse bem for escasso, gera demanda por bens de ordem superior. Ok? Cada um dos bens que participa do processo de produção e que mantém entre si uma relação complementar. Tá? Então, o bem se combina com outro bem no processo de produção. Então, a demanda por bem de ordem inferior, que é escasso, gera uma demanda por bens complementares de ordem superior. É isso que Menger está descrevendo. Então, você pode pensar a produção dentro de uma estrutura, que depois ele vai chamar de estrutura do capital. Então, em cada estágio da produção, você tem bens de ordem superior. Né? Quanto mais distante do consumo esse estágio da produção, maior a ordem do bem. Então, os bens que produzem bens de primeira ordem são bens de segunda ordem, os que produzem bens de segunda ordem são bens de terceira ordem, etc. E em cada estágio da produção, você tem um conjunto de bens que são complementares. Tá? E que são indispensáveis naquele estágio de produção. Então, por exemplo, primeira ordem, pão. No segundo estágio, você tem a massa do pão, tem o forno, tem o trabalho do padeiro. Então, esses fatores de produção, eles se combinam, tá, de uma maneira complementar. Então, o trabalho do padeiro complementa a ação do fermento, que complementa o trabalho do forno sobre a massa, etc. Ok? Então, os indivíduos precisam pensar nisso. Eles precisam dispor, dada a demanda para o bem de primeira ordem, eles precisam dispor de bens de ordem superior que atuam de maneira complementar em cada um dos estágios da produção. Então, é preciso determinar qual é a demanda por cada um desses bens, né, que atuam de maneira complementar em cada estágio da produção. Então, os agentes imaginam qual é a combinação adequada desses bens, em que momento eles serão alocados na produção. Tá? Então, o agente ele é obrigado a pensar na estrutura da produção e como que ela se distribui ao longo do tempo. Tá? Então, um comportamento técnico, de engenharia, de estratégia, de uso da ciência, tá certo? De conhecimento da produção, de entender, localizar os diversos bens complementares em cada etapa da produção,
e distribuir isso ao longo do tempo, ver como isso ocorre ao longo do tempo, evitar gargalos, ter a oferta adequada de cada bem que entra em cada ponto da produção, é um verdadeiro processo de gestão industrial. Tá? Então os indivíduos precisam ter a gestão industrial eficiente na alocação de bens de ordem superior. E aí o Menger identifica, nesse aspecto, 3 tipos de demanda, se pode dizer. Né? Então, dada a demanda pelo bem inferior, decorre disso a demanda pelos bens de ordem superior. Então, há 3 tipos de demanda para os bens de ordem superior. A demanda total por bens de ordem superior, né? Quer dizer, dada a demanda por bens de primeira ordem, qual é a quantidade de cada um dos bens de ordem superior necessários à produção daquele bem de primeira ordem. Tá? Qual é a quantidade suficiente de cada um dos bens de ordem superior para a produção de uma quantidade necessitada de bens de primeira ordem. Então, o conjunto de demandas por todos os bens que participam da produção e que resulta no bem de primeira ordem é a demanda total por bens de ordem superior. No segundo conceito, o Menger enxerga cada etapa da produção. Então ele fala, olha, tem um bem que é necessário naquela etapa para obter o bem da etapa inferior, e se há demanda por esse bem, há também uma demanda relacionada de bens complementares naquela etapa. Tá? E olha só, se tiver uma limitação de um determinado bem nessa etapa, né, isso reduz a demanda pelos bens complementares. Porque não adianta você dispor de mais bens complementares se você não tem aquele bem estratégico que participa daquela etapa da produção. Então, dada a escassez de um desses bens, né, isso reduz a demanda de todos os bens complementares. Então, a demanda efetiva de cada um dos bens complementares numa dada etapa da produção depende da disponibilidade daquele bem específico que participa daquela etapa que está sendo considerado nessa análise. Então, essa é a demanda efetiva em cada etapa da produção. E em terceiro lugar, tem a demanda latente, quer dizer, se aquele bem escasso naquela etapa estiver disponível em quantidades maiores, então aparece uma demanda adicional pelos bens complementares que não existia antes, dada a escassez do bem em questão. Então, a demanda restante, que se tornaria efetiva quando viéssemos a dispor das quantidades complementares, que nos momentos nos falta, determinaria a demanda latente pelos demais bens complementares. Então, tem esses 3 conceitos de demanda em Carl Menger. Então essa é o processo em que se compõem as demandas para os bens de ordem elevada. O bem de ordem elevada tem valor? Veja, o bem de primeira ordem tem valor, porque ele atende à necessidade. A necessidade tem importância. Transferimos essa importância para o bem, como nós vimos. Né? E como é que se caracteriza os bens de ordem superior nesse aspecto? Ora, como os bens de ordem superior entram no processo? Eles são condições necessárias para a obtenção do bem de primeira ordem, né? Que é o bem de ordem inferior. Né? E o bem de primeira ordem, ele atende uma necessidade que tem importância. Então, o bem de primeira ordem tem valor. Mas como os bens de ordem superior são condições para a obtenção do bem de primeira ordem, então a gente diz que os bens de ordem inferior, de ordem superior, eles também têm valor, porque eles participam da produção do bem de primeira ordem, que tem valor porque atende a uma necessidade, porque a necessidade é importante. Então esse bem tem valor, mas como para chegar nesse bem é necessário bens de ordem superior, então o bem de ordem superior também tem valor. Tá? Ok? Então, o bem de ordem inferior, ele é um bem econômico, né? Porque ele está disponível de uma maneira, ele é escasso, está disponível numa quantidade limitada, ele atende a necessidades que são importantes, portanto o bem é importante por fazê-lo e ele tem valor. Então, pelo fato do bem de ordem inferior ter valor, os bens de ordem superior que produzem esse bem de ordem inferior passam a ter valor também. E como o bem de ordem inferior, como o bem de ordem superior, ele é escasso, então ele também tem valor econômico, que tem a ver com a escassez. Né? Então, o bem de ordem inferior não é econômico porque o bem de ordem superior é econômico. É o contrário. O bem de ordem superior ele é econômico, tá certo? Porque ele é escasso, a escassez é fundamental, e porque o bem de ordem inferior, em que ele participa na produção, é escasso e é econômico. Né?
Tá certo? E ele é econômico porque há uma demanda por ele, é a demanda de um recurso escasso. Então tudo gira em torno da demanda pelo bem de ordem inferior, pelo bem de consumo, né? Que é comandada, que é impulsionada pelas necessidades humanas. Quer dizer, todo o processo de produção, por mais complexo que ele seja, por mais que você tenha uma estrutura complexa de produção, estrutura do capital, com várias etapas, vários bens complementares em cada etapa, todos esses bens encadeados, eles possuem valor porque eles são escassos e porque eles contribuem para a produção do bem de ordem inferior, e o bem de ordem inferior tem valor porque as necessidades que são atendidas por eles são importantes para o indivíduo. Então, na verdade, as necessidades humanas, elas comandam todo o processo. Tá? Então, o valor de todos os bens, qualquer que seja a posição dele na estrutura da produção, na estrutura do capital, é determinado pela importância das necessidades humanas satisfeitas pelo bem de primeira ordem. Não é apenas o bem de consumo que tem um valor determinado pelas necessidades humanas. Qualquer bem que participa do processo de produção tem um valor determinado pela importância do atendimento das necessidades humanas. Tá? Olha só o que o Menger escreve a respeito. O homem, com suas necessidades e seu controle sobre os meios de satisfazê-las, constitui o ponto de partida e de chegada à meta de toda a economia humana. Olha só, ele centraliza, né, no sistema econômico o indivíduo, o homem com suas necessidades e a busca de satisfazer essas necessidades. Quer dizer, a economia humana e o sistema econômico, ele não tem nenhuma lógica intrínseca a ele. Não é como Marx, que pensa que o modo de produção burguês ele é movido pela lógica da acumulação do capital. Aqui não tem nada externo que comanda. Quem comanda são os indivíduos. Todo o sistema gira em torno das necessidades humanas. Todo o sistema está voltado para o atendimento de necessidades humanas. Tudo gira em torno disso. Não existe nada automático. Quem move o sistema são os homens que buscam racionalmente atender às suas necessidades. Okay? Nessa passagem, Menger caracteriza os bens de ordem superior. Vale a pena a leitura. Vamos lá. Posteriormente, a reflexão e a experiência conduzem as pessoas a conhecimento mais profundo do nexo causal entre as coisas, sobretudo do nexo causal delas com o seu bem-estar, travando então conhecimento com os bens de segunda, de terceira e de outras ordens superiores. Também em relação a esses bens de ordem superior, as pessoas constatam que alguns deles estão disponíveis em quantidade superior à necessária, ao passo que, em outros casos, constatam a relação contrária. Ao fazer essa constatação, as pessoas passam a distinguir entre bens de ordem superior que constituirão objetos de sua atividade econômica e aqueles bens para os quais não existe essas necessidades. Essa e não outra é a origem da característica econômica dos bens de ordem superior. Tá? Então, os bens de ordem superior são aqueles que são economizados, não são todos os bens que participam da produção, mas são aqueles bens que participam e são escassos, e como escassos devem ser economizados. Tá? Ok? Então, a característica econômica dos bens de ordem superior é o concurso, a participação deles na produção do bem de consumo e o fato de que eles são escassos. O que for escasso é bem de ordem superior, é bem econômico, tem característica econômica. Tá bom? Então terminamos essa aula. Muito obrigado pela atenção.